As minhas calorosas saudações a todos que mais uma vez conectam-se a nós para em conjunto refletirmos uma situação de interesse de todos que vivem sobre a Terra. Mas antes de entrarmos propriamente para a reflexão de hoje, gostaria de passar os meus agradecimentos a todos que nos acompanham, a todos que se inscreveram no canal, a todos que têm deixado likes. E por outra, gostaria de fazer um pedido a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, ativem as notificações e deixem likes. Isso para que a plataforma que é o YouTube entenda que o conteúdo é útil, relevante e encaminhe para mais pessoas. Bom, entrando propriamente para a nossa reflexão de hoje, que tem como tema sofrimento, o sábio Salomão, em seu livro Eclesiastes, ele apresenta o sofrimento como uma realidade que persegue todo e qualquer ser que viveu, vive e viverá nesta terra. Ele chega a mostrar que o sofrimento é uma realidade que persegue sábios, é uma realidade que persegue ignorantes, é uma realidade que persegue pobres, que persegue ricos. E isso é exatamente comprovado no dia a dia. Ou então, as pessoas comprovam e provam que isso é realmente verdadeiro. Portanto, a nossa grande questão aqui não é se as pessoas, alguns viverão ou não sofrimento. A nossa grande questão aqui é como vivenciar uma realidade que todos estão sujeitos a passar, que é sofrimento. Como encarar sofrimento. E o que seria propriamente, em termos simples, o sofrimento? O sofrimento poderia ser todo e qualquer desconforto, angústia ou até o mal-estar causado por diversas situações, como a falta de dinheiro, a falta de comida, a falta de um local para viver, ou até problemas de saúde. E é bom destacarmos que, geralmente, o próprio sofrimento não possui uma consideração única ou então rígida. Ele acaba por ser relativo. Porque para uma mesma situação as pessoas podem reagir diferentemente. E geralmente as pessoas quando vivenciam, quando estão diante de sofrimento, angustiam-se, privam-se da liberdade de sorrir. As pessoas bloqueiam a capacidade de pensar em meios para solucionar o mesmo, ou então os mesmos, nesse caso os sofrimentos. As pessoas perdem o prazer de viver, acabam necessariamente pensando que o suicídio poderia ser um dos recursos para solucionar, até silenciarem-se em relação aos sofrimentos. A pergunta, será que as pessoas deviam se posicionar exatamente desta forma? Será que devíamos nos posicionar propriamente desta forma? Como é que devíamos propriamente nos posicionar diante de sofrimentos? Consideremos uma metáfora. A árvore e as frutas, quem realmente sustenta outro? Será que a árvore é sustentada pelas frutas? Será que a árvore passa a existir por meio das frutas? Nesse caso, porque a fruta dá existência à árvore. Ou então, a árvore é que dá existência às frutas e que, por sua vez, sustenta as mesmas. Claramente, é muito claro que são as árvores que dão origem às frutas e as mesmas são sustentadas pelas árvores. Se enxergássemos dessa forma os problemas, não teríamos maior facilidade de enxergar, até de gerenciar e encaminhar devidamente os problemas ou até os sofrimentos? Será que não teríamos maior facilidade de dominar ou gerenciar e não sermos gerenciados pelos problemas ou sofrimentos? Em considerações simples, poderemos ter duas aplicações. A primeira é: os sofrimentos ou os problemas nunca em nenhum momento existiriam se o homem não existisse. Nesse caso, os problemas só passam a existir porque o homem existe. Da mesma forma que as frutas só existem porque as árvores existem, assim é em relação aos problemas ou até aos sofrimentos. E a segunda aplicação, que é resultado da primeira, qualquer impacto que o problema ou situação terá
em relação a cada pessoa dependerá do modo em que o mesmo, nesse caso o problema ou sofrimento, é projetado na mente da pessoa. Se for demasiadamente projetado até elevado na mente, a pessoa terá reações nesse nível de consideração. Então, sendo assim, como é que o mestre dos mestres encarou turbulências, até problemas ou sofrimento? Será que ele não encarou como, debaixo dessa consideração da metáfora que acabamos de ver ou até de ouvir? Certa vez o Senhor Jesus caminhava com os seus discípulos, isso em Mateus 8, a partir do versículo 23 até o versículo 27. Enquanto eles caminhavam no barco, o mar entrava, apresentava turbulências em relação ao barco. E o barco era fortemente confrontado pelas turbulências. Os discípulos, confrontados por essa situação, entraram em pânico. E como é que o mestre se encontrava diante dessa realidade? A Bíblia diz que ele estava dormindo diante da tempestade. Os discípulos foram acordar o mestre e disseram que devia salvá-los porque estavam em um perigo. E quando o mestre levantou, ele disse: por que vocês temem, homens de pouca fé? Foram estas palavras do mestre em relação aos seus seguidores, mostrando claramente que a reação que os seus seguidores tiveram foi consequência ou resultado da falta de fé. E o que isso significa? Significa claramente que eles haviam elevado demasiadamente a situação, entraram em pânico e se foram dominados pelo medo e perderam a confiança ou a essência como significado da fé. Em São João, isso é no capítulo 16, no versículo 33, há uma declaração linda, onde Cristo diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez o Senhor, que é o mestre dos mestres, prova claramente que o sofrimento ou até as aflições, angústias, são realidades que perseguem todos, até os seus seguidores. Mas qual é a recomendação como instrução de como é que os seus seguidores deviam se posicionar diante dessa realidade que persegue todo e qualquer ser? A consideração como recomendação é: tenham bom ânimo. Não estaria conectado à recomendação indireta que o mestre passou aos seus seguidores, lá em Mateus 8, a partir do versículo 23 até o versículo 27, que é a questão fé diante de turbulência? Claramente, a recomendação tem um bom ânimo, fundamenta-se em uma declaração: porque eu venci o mundo. Ou então, eles deviam ter bom ânimo, porque Cristo havia vencido o mundo. E percorrendo para o pensamento do Novo Testamento sobre a forma em que o mesmo apresenta os sofrimentos, isso a partir do versículo 28 de Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual seria o significado de fé no contexto como expressão de ter bom ânimo? Primeiro, teria a consciência de que a pessoa tem em mente de que nenhuma situação que ocorre é maior que a pessoa de Deus a quem ele deposita fé. Segunda consideração de fé ou de bom ânimo, transmite ou traz a consciência de que toda e qualquer situação que ocorre está debaixo da gerência ou do domínio de Deus, que tem poder para usar toda e qualquer situação como um meio para aperfeiçoar os que o amam, os que confiam nele. Terceira consideração como significado de ter bom ânimo, ou então expressar fé, confiança, porque Cristo havia vencido o mundo, é a consciência de que toda e qualquer situação, toda e qualquer realidade é uma oportunidade
para gozar do poder, do descanso, ou até da proteção gloriosa proveniente da parte do nosso Senhor Deus, que é o Pai Celestial. Portanto, diante dessa consideração, dessas três considerações de que nenhuma situação está acima de Deus, toda situação que ocorre ou como problema, Ele pode usar como um meio para pessoas que o amam. E terceiro, usar como um meio para descansarmos em Deus, criará ou deve necessariamente criar paz, tranquilidade diante de toda e qualquer situação turbulenta que ocorre ou que pode afrontar os que amam a pessoa de Deus. Da mesma forma que Cristo descansava, apesar de estar diante de turbulência, assim deve ser para com todos que creem ou depositam confiança à pessoa de Deus. Portanto, meu abraço a todos que mais uma vez acompanharam-nos hoje e espero a todos a próxima oportunidade. Abraço para todos.